Olá, estamos começando mais um Pele em Foco, o programa que fala da sua pele, da sua saúde e da sua autoestima. Eu sou a doutora Vanessa Martins Pinto, dermatologista especialista em procedimentos estéticos faciais, e nós estamos nos estúdios da RS Play TV, no canal 524 da Claro TV e no YouTube. E hoje o nosso tema vai ajudar muita gente. Como as emoções interferem na nossa pele? E para nos ajudar, nos explicar mais sobre isso, eu estou aqui com a Sabrina de Castro. Obrigada, Sabrina, pela tua presença. Eu que agradeço. Gratidão, Vanessa. Assim, agora, Sabrina, agora eu quero que tu te apresente para o pessoal, fala um pouquinho de ti. Tá bom. Oi, pessoal, eu sou Sabrina de Castro, sou advogada de formação, mas Master Coach há quase 10 anos e sou treinadora da maior escola de negócios da América Latina. Já fica as minhas redes sociais, @SabrinaDeCastro, _oficial, e eu sou especialista em inteligência emocional e reprogramação de crenças. Gratidão pelo convite. Então, a gente sabe que as emoções acabam influenciando na pele. Eu atendo muito pacientes assim no consultório que falam isso. Eu estou mais estressado e a minha acne piora. A gente sabe que tem uma série de doenças que acabam tendo uma piora quando a pessoa está mais estressada. Um dos exemplos mais comuns é a acne, a psoríase, a dermatite atópica, até mesmo crianças que têm dermatite atópica em momentos de estresse, mudança de colégio, algum estresse maior, até mesmo na criança a gente nota piora. A dermatite seborreica também acaba piorando, doenças autoimunes, vitiligo, uma série de doenças têm relação, né, do sistema nervoso central com a pele. Então eu queria que tu me contasse assim, como que tu vê como as emoções podem interferir na pele? Então, essa é uma pergunta bem interessante e no campo do coaching a gente fala que as emoções se alojam na carne, ou seja, as emoções elas vão sim aparecer na pele, no nosso corpo, porque todo aquele cortisol acumulado, toda aquela tensão, o medo, a ansiedade, como tu disse, né, elas vão reverberar em algo dentro de nós. Então pode ser que a pessoa exploda, mas pode ser que ela guarde aquelas emoções, em algum lugar ela vai aparecer. Então, quando o cortisol vem muito forte através das nossas emoções, sentimentos tóxicos, raivas, medos e ansiedades, elas vão então sair como uma dermatite, como um suor no momento de tensão. É como se a gente fosse analisar uma pessoa que ela fica nervosa em algum momento, alguma apresentação na escola, por exemplo, e ela fica com o rosto vermelho. Então isso vai acabar reverberando sim na pele. E aí a gente tem que olhar para as emoções, que é a raiz dessa dermatite, dessa pele oleosa, dessa sudorese. Então a gente tem que analisar o que está causando isso. E aí pode também tratar de fora para dentro, tratando a pele, e aí a pessoa se sente diferente, e pode trabalhar de dentro para fora também. Esse de dentro para fora é o que o coach integral sistêmico faz, né? Exatamente. Então conta para o pessoal o que é o coach integral sistêmico, como ele pode ajudar nesse controle das emoções, assim. O coach integral sistêmico é uma metodologia já que vem há mais de 25 anos no mercado, e ele não trabalha só, Vanessa, o ponto A e o ponto B como a maioria das metodologias que são só racionais. Eu estou nesse estágio e eu quero atingir esse objetivo. Nós trabalhamos mais, nós integramos a razão e a emoção. Então a razão seria a parte técnica, a parte de organizar uma meta, de ter um detalhe que eu quero resolver na minha vida. Isso é, como eu vou contratar uma dermato, né? Então essa é a parte técnica. Agora, o que está causando isso? Qual emoção que causa isso? Então o coaching, ele integra, e esse é o grande diferencial do integral sistêmico. Ele integra razão e emoção, a inteligência emocional e também a parte racional, e o sistêmico fala sobre todas as áreas da vida. Então, em que momento essa pessoa ela desenvolveu
esse medo? Por qual razão? Qual é a origem? De onde vem esse problema, essa demanda? Que às vezes pode estar lá na infância também. Então a gente vai trabalhar técnicas, ferramentas e reprogramação das crenças, que é aquilo que aquela pessoa acreditou sobre ela, sobre a vida, se ela é capaz ou não de realizar algum objetivo e por isso gera medo, ansiedade e por aí vai. Quem conhece a metodologia entende muito bem, assim, né? Porque é muito diferente de um coaching tradicional, É isso aí. em que tu lida só com a questão realmente bem técnica e bem racional de Uhum. toda essa questão que tu quer desenvolver. Mas o coach sistêmico, integral sistêmico, ele acaba também trazendo essa questão das crenças, das emoções. Isso. E a gente vê que quando a gente não está com as nossas emoções alinhadas, isso acaba refletindo na nossa saúde, Sim. acaba refletindo na pele, porque realmente tu aumenta o cortisol, e o cortisol elevado acaba causando o excesso de oleosidade, acaba causando também uma inflamação no nosso corpo, e por isso essas doenças autoimunes acabam piorando. A gente também vê isso no consultório. Muitas vezes tem pacientes que têm esse tipo de doença e que enquanto ele não resolve essa questão das emoções, os tratamentos, a gente não consegue controlar. Cada vez tu aumenta mais o tratamento, é mais remédio, e a pessoa não controla as emoções, não consegue controlar uma doença. É isso mesmo. E aí ela vai passar um tempo ali remediando aquela situação, até pode ter uma certa melhora, mas qual é a origem? O que realmente está acontecendo? E às vezes, Vanessa, a pessoa também ela não assume nem para ela mesma que ela está passando por aquilo, ou ela não quer ver aquela situação, ou às vezes a pessoa não sabe também. E nisso o processo de coaching ele ajuda, um curso de inteligência emocional, né, uma imersão em coaching. Então, quando ela vai fazer uma imersão, vai fazer um processo de desenvolvimento pessoal, ela vai ter que olhar para cada ponto da vida dela, em mais de 11 áreas ali que a gente trabalha, para que ela entenda. Essa é a ponta do iceberg, que é um problema na pele. Mas de onde isso vem? Qual a emoção que está por trás e a raiz desse problema? Isso é muito importante, né? Ajuda muito as pessoas. E uma coisa que a gente fala lá no coaching, né, integral sistêmico, é sobre as narrativas. O papel das narrativas, né, e das palavras na nossa qualidade de vida e na qualidade das nossas emoções e, consequentemente, dos nossos pensamentos. Então, as narrativas elas são muito importantes nesse processo todo, porque se a gente entender quais são essas narrativas, né? São aquelas histórias que a pessoa conta para ela mesma sobre alguma memória ou algo que aconteceu. Então, por exemplo, se lá na infância, lá na adolescência, ela tinha acne, ela tinha espinhas e as pessoas elas falavam sobre isso, ela acreditou em algo. E ela acreditou no quê? Que talvez ela era incapaz, ela se sentiu insegura, ela teve medo, talvez não queria mostrar, talvez começou a cobrir aquela acne. E naquele momento, essa emoção ficou encapsulada numa memória. E essa memória ela foi carregada de significado. Então, qual é a narrativa que essa pessoa conta sobre ela? Sobre a pele dela, sobre a beleza, sobre a autoestima. Então, talvez ela conta que ela não é boa o suficiente, que ela não é bonita. Talvez a narrativa que ela conta é que ninguém vai querer ela desse jeito. Ou quando ela mostrar a verdadeira face, as pessoas não vão gostar dela. E isso pode ser levado para outras áreas da vida. Então, por exemplo, assim como ela não mostra quem ela realmente é, ou até os pais não deram a atenção devida para essa acne, não levaram numa dermatologista, não deram atenção para um tratamento e ela ficou ali sofrendo calada, no futuro o que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai para uma empresa e ela vai ter o mesmo comportamento de esconder as suas emoções, ela vai para um relacionamento e ela não vai se abrir totalmente, ela não vai falar o que ela está sentindo, alguma insatisfação que ela tem, ela não vai verbalizar. Então, tudo aquilo que aconteceu, ela vai trazer um significado e esse significado vira uma historinha dentro dela.
Pode ser que ela conta só para ela mesma, mas pode ser que ela também fale isso para os outros. Não, eu não vou nessa entrevista porque eu não sou boa. Ah, eu me sinto insegura, então não vou usar, não vou arriscar. Pode ser que ela fique numa zona de conforto profissional. Então isso pode impactar muitas outras áreas. A gente vê assim que na caso da dermatologia, algumas doenças são muito estigmatizantes, porque elas estão aparentes, né? E muitas pessoas começam a achar que pode ser uma doença contagiosa, Sim. já olham para a pessoa com um jeito diferente. E quando isso acontece na infância e na adolescência, isso é muito pior. Não que no adulto também é ruim, mas no adolescente e na criança é muito complicado, porque já vai criando, né? Na escola é bullying, Isso. e já causa um constrangimento. E a gente vê que esses pacientes acabam sofrendo muito e por muitos anos. Por muitos anos. E se tu me permite também abranger mais essa explicação das Claro. narrativas, o que é importante? Toda crença, que é isso que a pessoa acredita sobre ela, essas narrativas, essas verbalizações dentro da mente dela que vão trazer uma consequência, vão trazer um resultado na vida adulta, elas vêm através da comunicação. Como que eu reprogramo uma crença? E existe a plasticidade neural, a capacidade de reprogramação das nossas crenças. Então, como que acontece isso? Quando eu conto uma história sobre mim, quando eu trago uma narrativa agora positiva, mesmo que eu ainda não esteja vivendo isso, quando eu falo de forma positiva, eu mudo um pensamento. Eu começo a trazer uma nova imagem dentro da minha mente. E esse pensamento, se a narrativa for boa, é um pensamento positivo. Se a narrativa for ruim, é um pensamento negativo. Esse pensamento, ele vai trazer um sentimento, uma emoção. Então, por exemplo, se a pessoa veio lá uma narrativa, eu não sou bonita porque eu tenho acne. Aí vem um pensamento, ela sofrendo bullying, alguém rejeitando ela. Depois vem um sentimento, que pode ser o medo, a rejeição, a insegurança. E isso cria uma crença. Eu não sou boa o suficiente. E toda crença ela é autorrealizável, ou seja, ao longo da vida dela, a pessoa vai encontrar situações para ela viver essa crença. Como que eu faço para mudar isso? Eu preciso trazer novas narrativas. Então, mesmo que ela ainda não tenha reprogramado essa crença, ela vai começar a comunicar diferente. Comunicou, trouxe um novo pensamento, ativa outro sentimento e traz uma nova crença. É mais ou menos, Vanessa, que nem naquele filme do Divertidamente, Sim. que os sentimentos vão lá e eles acessam as memórias. Quando eu trago um sentimento de alegria, foi porque teve uma comunicação de alegria, pensamento de alegria, que tocou nas emoções e depois veio uma crença de alegria. Então é mais ou menos assim que funciona. E a gente aprende que a gente pode mudar as nossas narrativas, mesmo que tu não esteja sentindo aquilo. Se tu ficar repetindo essa narrativa, tu vai melhorar, ou se a tua narrativa for negativa, se tu estiver só te alimentando de informações negativas, de pensamentos negativos, tu acaba realmente acreditando naquilo, vai ficando cada vez mais estressado, mais deprimido, e realmente tu vai fazendo que a tua vida comprove e corrobore aquilo que tu vem pensando. Quando a gente muda para uma narrativa positiva, quando a gente procura não se cercar de tantas narrativas assim, né, negativas, a gente acaba mudando, como se tu mudasse a tua frequência, né, a tua vibração, e tu faz com que outras coisas, a gente diz, as coisas acontecem, porque tu tá vibrando diferente, e tu tá te comportando de forma a fazer com que essas coisas boas aconteçam. Isso aí. E aí aquelas pessoas que talvez viriam para trazer uma crítica, se a pessoa começa a vibrar nessa outra frequência, ela se posiciona, ela não aceita isso, então ela começa a trazer um posicionamento, uma postura e uma comunicação diferente ao longo da vida dela. E o legal é mapear
em todas as áreas, aonde isso me afeta, aonde isso me afetou lá no passado, aonde essa questão da minha saúde, queda de cabelo, como tu disse no início, aonde isso mais me afeta e de onde isso vem para que eu possa trabalhar lá na base das minhas emoções. E tu vê muito, assim, nos teus coaches, essa questão, assim, de melhora da autoestima, quando a pessoa passa pelo processo de coaching? Sim, eu vejo muito. Inclusive psoríase, já tive uma cliente que depois do processo ela conseguiu resolver também com acompanhamento dermatológico, claro. A pessoa ela continua com os tratamentos, se ela vai num psicólogo, ela também continua. O coaching ele vem para agregar junto com esses profissionais da área da saúde. Então, ela entendeu que essas questões da pele vinham quando ela se sentia rejeitada em determinadas situações. E aí lá na infância ela passou por diversos problemas, teve uma situação traumática também, passou por um abuso e quando a gente foi lá naquelas emoções, lá naquelas memórias e a gente conseguiu reprogramar aquelas cenas, trazendo um novo significado, ela então conseguiu melhorar no relacionamento conjugal, melhorar com ela mesma e controlar muito essas questões da pele. Nossa, que Então legal. foi um case assim de sucesso maravilhoso. Que legal. É Muito bom a bom. gente saber, assim, uma coisa bem de uma história específica, assim, e Uhum. objetiva. Bom, agora a gente vai fazer aquele quadro das dicas da Dermato. Mas hoje as dicas não vão ser de produtos, mas sim de cuidados que tu deve ter com as tuas emoções. Hoje em dia, com a internet, a gente acaba ficando sujeito a a muitas informações. Então, assim, tem uma rotina de cuidados um pouco mais enxuta, que a gente fala, um skincare que realmente funcione, que seja para ti, mas que não seja aqueles passos, 10 passos que as coreanas fazem. Quem tem tempo para fazer 10 passos de skincare de manhã e de noite? Uhum. Então, procure fazer uma rotina mais enxuta e que seja específica para ti. Procura alinhar, fazer uma meditação, alinhar tuas emoções, que isso vai refletir na tua pele. E em relação a isso, a gente vai falar um pouquinho sobre o método CIS, que é um método, uma imersão em coaching integral sistêmico e que pela primeira vez vai ter em Porto Alegre. E por isso a Sabrina vai falar um pouquinho mais. É isso aí. O método CIS, ele é um treinamento de inteligência emocional de 4 dias, inteiros e intensos, onde a pessoa ela vai passar por esse processo de coaching ali dentro, ela vai receber todas essas ferramentas de reprogramação mental. Nesse treinamento também ela vai receber o passo a passo, que é científico, então toda a parte da ciência por trás dessa reprogramação mental, as sinapses neurais que são refeitas. Então tem muita neurociência, tem muita física quântica e, claro, coaching integral sistêmico. E vai ter aqui em Porto Alegre, na Fiergues, dos dias 8 a 11 de outubro agora, e a gente já está correndo para esse movimento, faltam poucos dias, em torno de 27 dias para ele acontecer. Então a gente ainda tem vagas, então se a pessoa quiser reprogramar suas crenças, né, eu recomendo fortemente. Eu já fiz o método CIS, a Vanessa também já fez, né? Me ajudou muito nessa reprogramação e realinhamento de emoções. Eu indico para todo mundo. Eu sempre falo que depois que eu fiz o método CIS, que todo mundo deveria passar por um método CIS pelo menos uma vez. É As verdade. vidas seriam mais fáceis, né, e É, melhores, as sim. relações seriam melhores também. Uhum. Então eu sempre indico que quem puder fazer, faça, porque É vale muito a isso. pena. Vale. E é para as 11 áreas da vida, né? Então passa pelo conjugal, pela saúde, pelo emocional. Então tem toda essa parte da autoestima, filhos, trabalha finanças, profissional, todas as áreas da vida. Então é muito importante que realmente as pessoas estejam dispostas a abrir o coração para viver essa experiência. Eu sei que é um treinamento longo de 4 dias e ele é puxado É também na puxado. carga horária. É. Ele vai até 12:30 no primeiro dia, começa às 2 da tarde, mas vai até 12:30. Depois ele começa às 10 horas da manhã, vai até noite adentro, mas é importante que a pessoa viva, esses são 4 dias só, né? Quantas vezes a gente
para 4 dias para alinhar metas, objetivos, visão extraordinária de futuro. Então, acho que vale a pena, mudou a minha vida também, fez o que fez eu fazer essa transição de carreira, né? Foi uma virada tão grande de chave que eu quis ser coach quando eu fiz esse curso como aluna, lá em 2016, então já faz quase 10 anos que eu fiz esse curso como aluna, e depois fui também crescendo dentro da metodologia até me tornar uma treinadora, professora dessa metodologia. Então, vale a pena fazer o método CIS como aluno, pelo menos uma vez, né? Mas eu diria assim, uma vez por ano, para dar sorte. O ideal é que isso dá uma sorte fazer uma vez por ano. Mas e quando que a gente para 4 dias para pensar em si? É muito difícil, a gente tem que se dar esse presente, eu acredito que é importante, ajuda muito. E como é uma coisa, é uma metodologia que é sistêmica, a gente às vezes pensa que só está com problema na área financeira ou na área profissional e não se dá conta o quanto isso afeta todas as outras áreas. O quanto está com o teu espiritual, e aí não é religião, é espiritual, está desalinhado, o quanto isso afeta também nas outras áreas da tua vida. É uma coisa realmente sistêmica. A gente tem uma vida que é sistêmica. Tu não vive só da tua profissão ou só do teu relacionamento. É verdade. E se tu me permite falar uma chave que aconteceu no meu método CIS, eu fui para lá com algumas demandas de relacionamento conjugal. Inclusive tem algo relacionado até com a pele. Eu tinha muitas manchas e marcas nas costas e nos ombros. E eu tinha muita insegurança. Eu passava até base quando eu ia colocar alguma blusa mais cavada, e isso desde a adolescência. E uma vez um namorado meu falou assim: nossa, que nojo, quando ele olhou e eu estava sem a base. E eu lembro que isso me causou uma crença limitante, uma crença de rejeição, de não merecimento. E quando eu fiz o meu método CIS, numa das ferramentas de reprogramação, essa foi uma das cenas também que eu pude reprogramar. Claro que essa pessoa não fazia mais parte da minha vida naquele momento, mas eu consegui também me liberar para viver um relacionamento saudável depois desse fato e conseguir me amar muito mais. E também tratar isso, né? Ai, que bom saber, né? Essas coisas assim que a gente pode melhorar. Sim. Eu quero te agradecer, Sabrina. Eu que agradeço. Né, por ter vindo aqui explicar essa relação da pele e das nossas emoções, que é uma coisa que é muito importante. Então, assim, deixa de novo as tuas redes sociais para o pessoal, sim. Que daí para o pessoal saber onde que pode te encontrar. Tá bom. Lá no Instagram, Sabrina de Castro, _oficial. Também Sabrina de Castro no canal do YouTube, você pode me encontrar. E quem quiser me encontrar é no Instagram, doutora.vanessamartinspinto. Se tu tiver alguma dúvida em relação à metodologia, inclusive a gente vai deixar um QR Code, caso tu queira fazer parte do método CIS agora em outubro, só escanear e já consegue fazer a compra. Ou se tu tiver alguma dúvida, fala lá comigo direto no Instagram. E também, se tu quiser algum assunto que a gente fale aqui no programa, manda lá que vai ser um prazer falar contigo. Maravilha, gratidão pelo convite. Obrigada.